Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para fazer um devocional com os irmãos chamado Na Hora Certa, no Lugar Certo. Este devocional foi escrito pelo pastor Marcelo Petrucci para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Não fui eu quem escrevi. O que é que eu vou fazer? Ler o texto do pastor Marcelo e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Tá bom? Então, o nosso texto hoje, o nosso texto bíblico, né? Está lá em João, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. E vai falar do casamento de lá em Caná, que foi o primeiro milagre que Jesus fez aqui na terra. E diz assim, ó. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedras usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tire um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Interessante, né, irmãos? Porque assim, naquela época, quando o pessoal fazia um casamento, tinha que convidar todo o povoado e tinha que ter comida e bebida para toda aquela gente. Senão, eles iam pagar o maior mico, o maior King Kong, né? Então, hoje nós vamos estudar sobre estar na hora certa e no lugar certo. Então, vamos iniciar orando para que Deus abençoe nosso devocional, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração, tá bom? Então, vamos lá? Jesus amado, pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, que tu possas ministrar ao nosso coração, que nós possamos entender, Senhor, aquilo que tu queres que nós entendamos. Perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós para que a gente possa estar muito conectado contigo de forma a te ouvir e obedecer. É o que fazemos este pedido em teu nome. Amém. Então, irmãos, o pastor Marcelo Petrucci, ele escolheu o versículo 5 para ser o versículo-chave. E diz assim: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. E o título é bem interessante. Então, ele escolheu o título Na Hora Certa e no Lugar Certo. Assim, como eu sempre digo para os irmãos, né? Eu sou assistente social, trabalho com adolescentes em conflito com a lei. E eles sempre se dizem inocentes e dizem: ah, senhora, eu estava na hora certa, mas no lugar errado. Então, assim, é difícil de acreditar, né? Que uma pessoa possa estar sempre no lugar errado, na hora que as coisas têm que acontecer.
Mas aqui não, aqui nós vamos ver que é o inverso. É um milagre que ocorreu porque a pessoa estava na hora certa e no lugar certo. Então é a história de Padre de Jaim, que foi um noticiário, aconteceu de verdade, aconteceu em 22 de outubro de 2019. Então, lá na Índia, numa cidade chamada Tikangar, o que aconteceu? As câmeras flagraram uma coisa impressionante. O que aconteceu? Uma criancinha estava brincando com seus pais lá no segundo andar do apartamento onde eles moravam, se desequilibrou e caiu. Caiu do segundo andar do prédio. Bom, isso era mais ou menos 10 metros. Agora imaginem uma criança de 3 anos caindo de 10 metros. É difícil acreditar, né, irmãos? Não era para ter sobrado nada. Mas o que aconteceu? Bem na hora em que a criança estava caindo, naquele exato momento, o que aconteceu? Estava passando um cara com aquele ciclo rickshaw. Sabe aquela bicicleta que a gente vê nos filmes, que tem uma pessoa pedalando e tá levando passageiro? Aqui no Brasil tem rickshaw em Volta Redonda e também na cidade de Parintins, no Amazonas. Então o cara tava lá com o seu rickshaw, ciclo rickshaw, né? Pedalando, daqui a pouco caiu uma criança no cestinho dele. Então isso aqui foi uma coisa assim, no mínimo, impressionante, né? Então a criança caiu dentro do cesto do rickshaw e saiu ilesa, não morreu, não se machucou, não aconteceu nada. E todo mundo acreditou que se tratou de um milagre. Bom, a gente acredita que os milagres de Deus acontecem na hora certa e no lugar certo, né? E eu creio mais, eu creio que a cada segundo acontecem milhares de milagres que a gente nem sonha. Aquilo que Deus está fazendo por nós, daquilo que o Senhor está nos livrando, né? Então a gente acha sempre que o milagre é aquilo sobrenatural que acontece e que a gente fica pasmo, né? Mas o que aconteceu? Era o homem passando no lugar certo e a criança caindo no lugar certo. E foi assim, nessa questão de estar no lugar certo, na hora certa, que aconteceu o milagre lá em Caná da Galileia. Jesus começou seu ministério nesse casamento, fazendo um milagre na hora certa e no lugar certo. Então, a crise enfrentada naquela festa e a intervenção de Jesus revelam lições preciosas. Porque se Jesus não tivesse intervido, eles iam pagar um King Kong tão grande, já iam começar muito mal. Porque era muita vergonha você dar uma festa onde você não conseguisse alimentar os seus convidados. Então, definitivamente, existem situações que a gente acaba não conseguindo controlar. As coisas acontecem, você tenta de todo, sabe quando você tropeça, que você vai aos trancos e barrancos e tenta não cair, mas acaba não tendo controle sobre aquilo? É isso que acontece em muitas das situações nossas, né? E nesta hora, a gente crê que precisa de milagres. Então, se você quer contar com os milagres de Deus, você tem que saber como obtê-los. Você vai perceber que os milagres estão diretamente ligados ao quanto Deus faz parte dos seus planos, né? Então você não lê a Bíblia, você não ora, você não se conecta com Deus, você não obedece, mas na hora do vamos ver, o que você quer? Milagre. Então, não adianta nada você estar com Jesus se ele não estiver no comando da situação. É como se você estivesse dirigindo um carro e visse Jesus ali no ponto de ônibus e fala: Jesus, entra aqui. Bota ele sentado do lado do passageiro, ele está com você dentro do carro. Mas quem está dirigindo o carro é você, entendeu? Então é isso. Não adianta estar com Jesus se ele não estiver comandando, né?
mais do que Salvador da sua vida, o Senhor Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. Então, dito isso, fica a pergunta: até quando você vai querer fazer as coisas do seu jeito? Até quando você vai querer resolver as coisas como se você tivesse domínio sobre todas elas? Diante do que a gente aprendeu, o mais sensato é o quê? Deixar Jesus fazer o que é preciso ser feito. A gente nem tem. Às vezes a gente nem entende aquilo que está acontecendo, mas temos que descansar nas mãos de Jesus. Tudo que a gente precisa é confiar. Senhor, eu creio nos seus desígnios, eu creio que tu tens as rédeas do mundo sobre as tuas mãos, eu creio que tu sabe de todas as coisas e sabe o que é melhor para mim. A palavra mais importante é o quê? Crer. Pois se a gente crer, a gente vai ver e vai viver a glória de Deus. Então, irmãos, o tempo todo o Senhor está atuando, né? Então a gente acredita que milagre apenas um menino cair de 10 metros num ciclo requixar. Mas não é só isso, não. Tem milagres que a gente nem vê e que eles acontecem. Então, assim, eu vou contar uma pequena historinha para os irmãos que muitos de vocês já podem ter ouvido. Então, um rapaz diz assim: pai, ao término do dia, né? Pai, hoje eu vivi um milagre. Eu estava indo no caminho, numa ribanceira, abaixo, muito longe lá, o chão muito distante, o caminho estreito. De repente, o cavalo tropeçou, escorregou numa pedra, quase caiu na ribanceira e quase que eu caí no abismo. Foi um milagre, pai. Eu vivi um milagre de Deus. E o pai falou: nossa, que maravilha, glória a Deus. Eu também tenho um milagre para te contar. Você sabe que depois que você foi por essa mesma ribanceira, eu também fui. Fui com o meu cavalo, andei ribanceira, aquele abismo lá embaixo, eu lá, firme com o meu cavalo. Nossa, eu olhava e falava: nossa, que ribanceira. Fui e voltei sem nenhuma intercorrência, sem nada acontecer demais. Eu vivi um milagre. Então é assim, irmãos, a gente crê que é só aquilo que nós somos salvos, né, de coisas e perigos iminentes, é que são milagres, né? Então a gente fala assim: ah, fulana sofreu um acidente, nossa, ela sobreviveu. Ai, glória a Deus, Deus é fiel, foi um milagre. Ai, fulana foi sequestrada, nada aconteceu, Deus foi bom, Deus era maravilhoso, Deus é fiel, isso foi um milagre. Sim, realmente, essas coisas também são milagres, mas milagre é nós estarmos aqui, ó, dia a dia, preservados da Covid, preservados de doenças, preservados da morte, de coisas infelizes, e coisas que a gente nem sonha que o Senhor nos protegeu. Então, cada dia da nossa vida, irmãos, é um milagre. E o Senhor sempre, sempre está na hora certa e no lugar certo. Basta que nós confiemos nisso. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Sua vida muitas vezes ficará sem solução. Mas para cada um desses momentos, há um milagre de Deus que pode dar jeito em sua história. Então, o Senhor está sempre disponível para nos ajudar. Então, não é sempre que a gente vê as coisas acontecerem do jeito que a gente crê, né? Ah, a pessoa sobreviveu, a pessoa foi curada, ah, eu consigo um emprego, ah, aí está o milagre. Não, o milagre está em todos os momentos, porque o Senhor está sempre na hora certa e no lugar certo. Se queremos ser abençoados, temos que obedecer. Tá bom, irmãos? Bom, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.